Graças a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, desta feita, para a gente tratar de um dos assuntos aí da carta aos Hebreus, que são as doutrinas rudimentares. Então a gente vai, nesse primeiro slide, a gente vai tentar compreender o que é uma doutrina rudimentar, o que ela significa e quais são elas que são citadas aí no texto de Hebreus, né? Então, as doutrinas rudimentares, inclusive é um tema aí pouco falado, né? Mas que merece um destaque. O escritor da carta aos Hebreus inicia o capítulo 6 dizendo assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Então a gente vai entender aqui o que é essas doutrinas que ele chama de rudimentos, né, rudimentares, né? Essa palavra rudimentar significa básico, né? Noções, princípio de alguma coisa, né? Então, dentro desse contexto, o autor ele cita algumas doutrinas, consideradas doutrinas básicas, as quais aqueles cristãos já deveriam ter domínio, para que eles avançassem para um ensino mais profundo, né? Uma teologia mais profunda. Então, as doutrinas básicas registradas são a doutrina dos batismos, a doutrina da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e também a doutrina do juízo eterno. Então, a gente encontra aí algumas poucas doutrinas que hoje, atualmente, é muito mais conhecidas, mas a gente encontra outras aí que é pouco conhecida ou pouco divulgada no meio cristão, né? Por exemplo, a doutrina dos batismos e a doutrina da imposição de mãos são doutrinas pouco conhecidas até os dias atuais, não somente nos dias do escritor aos Hebreus, né? Hoje, nós geralmente só falamos ou conhecemos a doutrina do batismo das águas e também do Espírito Santo, né? A gente vai ver que existe muito mais do que isso. Então, a expressão aí utilizada pelo escritor, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, né? Conforme está em Hebreus 6:10, ela é mal interpretada por algumas lideranças. Essas lideranças, por considerar o contexto, afirmam que o batismo, por ser um rudimento, deve ser abandonado, ou seja, não deve ser praticado. Eles não trazem uma interpretação coerente, na realidade, né, ou clara do texto, e acaba que entrando por outros caminhos, né? Mas analisando aí o texto escrito, no capítulo 5, versículo 12 ao 14, o autor ele expõe que aqueles irmãos já deveriam ser mestres, né? Não necessitando mais de aprender sobre as doutrinas básicas. Logo, entende-se que essa expressão aí, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, refere-se não ao abandono dessas doutrinas, mas que os mesmos eles deveriam avançar, sair do básico, ou seja, vamos deixar de estudar isso aqui e vamos para algo mais profundo. É isso que o escritor aos Hebreus está querendo dizer, né? Então, em relação à primeira doutrina citada, que é a doutrina dos batismos, observa-se que a palavra batismos está no plural. Ela significa que existem vários batismos. Atualmente é muito difundido pelo menos dois batismos, né, que são os mais conhecidos entre nós, que é o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Porém, além desses dois, existem outros tipos de batismo, né? Inclusive, um desses batismos é condenável, né, pela Escritura Sagrada. Apesar da doutrina dos batismos ser rudimentar, ou seja, ser uma doutrina básica, é ainda pouco conhecida entre os cristãos. Isso dá-se por conta dos mesmos motivos dos quais os cristãos da época aí do escritor aos Hebreus também não dominavam, né? Capítulo 5, versículo de número 11, o escritor aos Hebreus vai dizer:
porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Ou seja, aqueles irmãos estavam sendo negligentes em relação a ouvir as coisas mais profundas, ficando aí atrasados no conhecimento da Escritura Sagrada. Então, atualmente, muitos de nós desconhecem a doutrina dos batismos porque também se negam ou negligenciam, né, a ouvir coisas mais profundas da teologia bíblica, né, ou das doutrinas bíblicas, né? Nós iremos agora verificar aí no slide, né, essa questão da palavra batismo, né? Então, essa palavra, ela, em português, ela tem a origem grega, né, na palavra baptizo, né, que significa imergir, mergulhar, inserir alguma coisa dentro de algo líquido, né? Ela é encontrada várias vezes na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Então, os principais batismos mencionados na Bíblia são o batismo na morte de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse batismo, dizendo da seguinte forma: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Outro batismo é o mais conhecido, que é o batismo nas águas, Mateus capítulo 28, versículo 19, onde Jesus ordena que os seus discípulos fossem fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um batismo praticado até os dias atuais. Outro batismo também muito conhecido é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Mateus capítulo 3, versículo 11, está escrito: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui é importante a gente enfatizar alguma coisa, né? Alguns compreendem que o texto refere-se a dois batismos. Então, alguém compreende que batismo com o Espírito Santo é um e com fogo é outro. Mas, na realidade, o texto está se referindo a um só batismo. Então, no batismo com o Espírito Santo, o cristão ele é revestido de poder. Atos 1 e 8 vai nos dizer isso, onde Jesus ele vai direcionar-se aos seus discípulos, dizendo que quando o Espírito de Deus viesse sobre eles, eles seriam revestidos de poder ou receberiam virtude, né? Ou seja, ele é submergido no Espírito de Deus, né? Quando alguém recebe esse batismo, ele está sendo imergido, né, no poder do Espírito de Deus. E, em consequência, nesse fogo aí, né? Outro batismo que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 13, é o batismo no Espírito, né? Espírito com E maiúsculo, porque é uma referência ao Espírito Santo. Que tipo de batismo é esse, né? Então, o texto diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, esse batismo aqui, ele acontece quando alguém crê em Jesus de todo o seu coração, que automaticamente ele é inserido, ele é mergulhado, ele é colocado na igreja. E a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Então, o Espírito de Deus vem sobre a pessoa e coloca ele no corpo, né? Então, é o chamado de batismo, né? Um tipo de batismo, né? Não é o batismo com o Espírito Santo no sentido da pessoa ser revestido de poder, receber dons espirituais, etc., né? Inclusive, ele é muito confundido com o batismo com o Espírito Santo. Outro batismo, né, que é um batismo falado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29, que é um batismo de heréticos, é o batismo pelos mortos, né? Então, o que é que o texto diz? O texto diz assim: por que se batizam eles, então, pelos mortos? Paulo está fazendo uma pergunta, né? Então, esse tipo de batismo aí não era praticado pela igreja. Porém, algumas pessoas que não criam na ressurreição dos mortos naqueles dias, né, praticavam esse batismo. Por isso que Paulo os questiona, dizendo: que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Então, o apóstolo Paulo está combatendo esse grupo de heréticos que defendiam esse tipo de batismo aí,
mas que não defendiam aí a doutrina da ressurreição dos mortos. Então, ele vai aproveitar essa crença deles aí e vai questionar. Se os mortos não ressuscitam, então por que vocês se batizam pelos mortos? De que adianta batizar pelos mortos, se os mortos não vão ressuscitar, né? Alguns até vão achar que Paulo está defendendo esse tipo de batismo, mas ele não está defendendo o batismo, ao contrário, ele está questionando, né? E, inclusive, atualmente, esse modelo, esse tipo de batismo aí pelos mortos, hoje ele é praticado aí pela instituição dos mormons, né? Os mormons praticam esse tipo de batismo. Então, apesar de identificar vários batismos, Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, afirmou o seguinte, né? Efésios 4 e 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? Então, aí surge, quando o leitor, né, dos escritos aí de Efésios, quando ele lê esse texto e, ao mesmo tempo, lê o texto de Hebreus, aí surge o questionamento. Qual é o seu questionamento? Se há um só batismo, então por que há referência de outros batismos? Então, Paulo disse aos Efésios que há um só batismo, mas nós vimos anteriormente que há outros batismos, né? Alguns entendem que Paulo está falando do batismo em águas. Outros dizem que ele está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Mas antes de afirmar qualquer coisa, o cristão ele deve analisar o seu contexto, né? Então, Paulo ele está falando de unidade, por isso o artigo 1 está bem presente no texto. Então, desses batismos aí, que foi referenciado anteriormente, há um só batismo para um objetivo, né? Que é o que a gente vai entender aqui. Então, em Efésios 4:4, Paulo diz o quê? Há um só corpo, falando de unidade, né? Em Efésios 4:2, Paulo fala sobre a edificação desse corpo. Em Efésios 4:16, ele fala sobre o aumento desse corpo. Esse corpo é o que? A igreja. Então, ele está falando da unidade da igreja, né? Então, o corpo que Paulo tanto fala na carta é a igreja. E só há uma maneira de uma pessoa fazer parte desse corpo, é através de um certo batismo. Então, como é que eu faço parte desse corpo chamado igreja? Eu tenho que fazer parte de um certo batismo, né? Antes do cristão experimentar o batismo nas águas, ou o batismo com o Espírito Santo, ele já sofreu um tipo de batismo. Quando alguém crê em Cristo, de todo o coração, ele é imergido em Cristo, e é justamente esse batismo que faz o cristão membro do corpo de Cristo. Então, conclui-se que o único batismo que faz o cristão membro do corpo de Cristo é o batismo em Jesus. Então, há um só batismo em que o cristão passa a ser membro do corpo de Cristo. Que batismo é esse? É o batismo em Jesus. Então, vamos ver aqui a questão da doutrina da imposição de mãos, né? Ela é vista em toda a Bíblia Sagrada, ou seja, não é uma doutrina nova, né? Ela está registrada antes da lei, com os patriarcas, no período da lei, com os sacerdotes, na nova aliança no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos e na igreja. Então, a imposição de mãos, ela passa por todos esses períodos aí e predomina até os dias atuais, né? Então, essa doutrina também considerada uma doutrina rudimentar, ou seja, uma doutrina básica, uma doutrina para novos convertidos, uma doutrina para iniciantes, para aqueles que estão conhecendo aí o Evangelho. Mas, apesar disso, ela é pouco conhecida, né? Tem pessoas que nunca nem ouviu falar nesse tipo de doutrina aí. Pela primeira vez, ela é observada aí no livro do Gênesis. Então, nota-se que era uma prática dos patriarcas, que geralmente realizava próximo da morte, quando ele estava morrendo, então ele chamava
os seus filhos, né? E impor as mãos sobre eles, e ali eles impetravam uma espécie de bênção, né? Sobre o seu filho, né? Que a gente vai compreender que aquilo não era uma mera tradição, era uma espécie de profecia, né? E havia um significado espiritual em colocar as mãos sobre aquelas pessoas. O que significado espiritual é esse? Transferir alguma coisa, né? Esse é o sentido de impor as mãos sobre alguém, é transmitir ou transferir alguma coisa. Então, o primeiro texto aí que traz o registro da imposição de mãos de um patriarca, com o propósito de abençoar, ou seja, transferir bênção, né? É o texto que se encontra em Gênesis 48, versículo 14, né? Que diz assim: mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, né? Então, qual era o objetivo aí das mãos, da imposição de mãos, né? No texto aí é transferir bênção, né, para os netos de Jacó. Essa tradição de abençoar colocando as mãos sobre a cabeça de alguém não era um mero costume, era algo profético. Então, tudo que o patriarca falava se cumpria realmente na vida da pessoa, né? Então, como vimos no período patriarcal, a imposição de mãos era uma prática profética transferindo bênção. Nos dias de Moisés, que foi o período que surgiu a lei do Senhor, a prática da imposição de mãos, ela também continua, né? Então, qual o sentido que ela vai ter na lei, né? Então, os levitas, Deus ordena que esses deveriam ser separados para o ministério do Senhor. Então, em Números, capítulo de número 8, versículo 10 e versículo 11, nós iremos ver a imposição de mãos na separação da tribo de Levi para o serviço do Senhor. Então, o que é que o texto diz? Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Então, vimos aí que o objetivo da imposição de mãos no texto era transferir a autoridade e responsabilidade aos levitas. Eles seriam agora as autoridades espirituais da nação de Israel. A responsabilidade era em relação ao serviço sagrado, ensinar a lei do Senhor, fazer a intercessão pelo povo e receber aí as oferendas, as ofertas, e administrar o culto do Senhor, né? Então, a imposição de mãos em relação à tribo de Levi tem esse objetivo, né? Então, caso semelhante ao de Moisés, quando ele já se encontrava bem velho, né, ele pediu ao Senhor que um substituto. Números, capítulo 27, versículo 15 e 16, ele diz assim: então falou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Então, ele vai fazer um pedido a Deus. Qual o pedido de Moisés a Deus? Que Deus escolhesse alguém para substituir a pessoa dele. Ele já estava velho, já era um ancião já de idade, né? Então, ele precisava de um substituto. Em resposta a Moisés, Deus ordenou que trouxesse quem? Josué. E Deus disse que Moisés colocasse a mão sobre ele. Então, em Números 27, versículo 18, diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, não é maiúsculo porque é uma referência ao Espírito Santo, e impõe a tua mão sobre ele. Então, qual era o objetivo de Moisés colocar a mão sobre Josué? Por ordem divina, né? O objetivo era a transferência de autoridade à pessoa de Josué. Então, a autoridade que estava sobre Moisés agora seria transferida à pessoa de Josué. No Novo Testamento, a gente percebe, a gente vê isso, né?
a doutrina da imposição de mãos ainda em vigor, continuando aí, principalmente no ministério de Jesus, né? E também dos apóstolos e também na igreja. Então, no ministério de Jesus, ele utilizou a imposição de mãos para quê, né? Então, vamos ver aí em Mateus capítulo 19, versículo 13 e 15, Jesus ele vai impor as mãos sobre as crianças com objetivo. Qual objetivo? Abençoar. Diz o texto: trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então Jesus abençoou as crianças, impondo as mãos sobre elas e foi embora, né? Então Jesus também utilizou a imposição de mãos para curar doentes, né? Então Marcos 6 e 5 diz o quê? Diz o seguinte: não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Então Jesus utilizava as mãos também para curar os doentes. Importante isso aí. Jesus ordenou aos cristãos que utilizassem a imposição de mãos para curar doentes. E porão as mãos sobre os doentes e os curarão. Marcos 16 e 18, né? É uma referência sobre a imposição de mãos, agora relacionada não somente a Jesus, mas aos discípulos de Cristo, né? A nós até os dias atuais. Então, os apóstolos, obedecendo aí a ordem de Jesus, fizeram muitas maravilhas com a imposição de mãos, conforme está escrito em Atos, capítulo 5, e versículo de número 12. Nas cartas apostólicas, essa doutrina ela continua bem relevante, bem atuante, bem vista, né? No livro de Atos, por exemplo, os apóstolos utilizavam dessa prática para que os cristãos fossem cheios do Espírito Santo. Então, a gente vai ver isso no livro de Atos, que algumas vezes os apóstolos, né, impuseram as suas mãos sobre algumas pessoas e algumas pessoas passaram a ser batizadas com o Espírito Santo, né? Atos 8 e 18 é um exemplo que diz: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Olha só, né? Então, a imposição de mãos aí no livro de Atos para transferir aí revestimento de poder sobre aqueles que creram no Evangelho, né? Então, a imposição de mãos também era utilizada para a separação de obreiros. Aqui é uma questão que a gente chama de consagração nos dias atuais, né? Quem eram esses obreiros? Os diáconos, os pastores e apóstolos, né? Na escolha de pessoas para o diaconato, por exemplo, nós temos um exemplo aí no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 e o versículo 6, né? Que diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vocês, 7 homens de boa reputação, ou seja, de bom exemplo, né? Cheios do Espírito Santo e também de sabedoria. E os apresentaram ante os apóstolos. Então, o que foi que eles fizeram, né? Eles, orando, lhe expuseram as mãos. Então, a igreja escolheu 7 diáconos, mas quem consagrou foi as autoridades máximas da igreja, os apóstolos, e eles consagraram de que forma? Impondo as mãos sobre eles e fazendo uma oração. Então, a partir daquele momento, eles foram separados aí para esse serviço aí de cuidar de pessoas socialmente falando, né? A gente também vai ver no livro de Atos dos Apóstolos a imposição de mãos para a consagração de apóstolos ou missionários, né? Atos 13, versículo 2 e 3 diz o seguinte: aqui é o Espírito de Deus falando, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, Paulo tinha um chamado, né? Barnabé também tinha um chamado, só que eles não saíram aleatoriamente.
Eles estavam na igreja de Antioquia, lá tinha profetas, tinham mestres, tinham doutores, tinham pastores, e o Espírito Santo falou lá através de alguém, provavelmente através de um profeta. E o profeta revelou aí que o Espírito Santo estava ordenando a separação de duas pessoas. Para que obra? A obra de missão, a obra de apostolado, né? Então, o Espírito de Deus apontou duas pessoas, que eram Barnabé e Paulo, né? Então, o que foi que eles fizeram, né? Eles fizeram uma oração e impuseram as mãos aí sobre eles, né? E a partir daquele momento eles foram consagrados ao ministério de missão, ao ministério de apostolado, né? E deram continuidade à sua obra, né? A gente vai ver também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, a imposição de mãos aí para separação para o ministério pastoral, né? Que diz assim: não desprezes o dom que há em ti. Esse dom é o dom pastoral, né? Que é um dom ministerial, o qual te foi dado por profecia, né? Com a imposição das mãos do presbitério. Então, Timóteo, ele tinha um dom ministerial, que era o dom de cuidar de pessoas, de administrar pessoas, de ensinar as pessoas, que a gente chama de dom de pastorado, né? E ele, no fato de ele tivesse o dom, não significava que ele já deveria exercer. Mas para ele exercer, ele teria que ter sido aí consagrado. Então, o que é que o presbitério vai fazer? O presbitério vai impor as mãos sobre ele e vai separar ele agora para essa obra aí pastoral, né? Então, vimos aí como é importante a imposição de mãos aí, nesse caso aí, transferindo a responsabilidade pastoral, apostólica, né? Diaconal e etc. Agora a gente vai lidar com uma outra doutrina, que é uma doutrina mais conhecida, né? Que é a doutrina da ressurreição dos mortos. É a terceira doutrina básica e registrada pelo escritor aos Hebreus. A ressurreição dos mortos é uma doutrina que existe desde o Antigo Testamento. É só você folhear aí o Antigo Testamento, você vai encontrar algumas vezes a citação referente à ressurreição dos mortos, né? Então, a crença de que um dia todos irão ressuscitar tem origem nos livros dos profetas e nos salmos, né? Então, apesar dessa doutrina ser clara e bem específica, né, alguns não criam nela. É o caso de um grupo de judeus, de uma seita muito conhecida nos dias de Jesus, né, que era a seita dos saduceus. Os saduceus, eles diziam que essa ideia de ressurreição não existia, né? Mateus 22 e 23, a gente vê isso no seguinte texto: no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Então, os saduceus, eles não acreditavam nisso, né? Então, Jesus teve ali até uma discussão com eles. Então, a doutrina da ressurreição dos mortos aponta para um momento específico da humanidade, né? Em que um dia todos irão ressuscitar, tanto os justos como os injustos. Esse evento está totalmente relacionado aí ao dia do grande juízo de Deus. Então, essa doutrina aponta para um momento da história da humanidade em que haverá um tipo de ressurreição, e essa ressurreição é para um tipo de julgamento, onde uns vão usufruir de vida eterna e outros de desprezo eterno, né? Então, o profeta Isaías, ele trouxe algo relacionado a esse evento no capítulo 26, o versículo 19, quando ele diz assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então, não é um texto muito claro, mas é compreensível ao leitor que o profeta está se referindo à ressurreição aí, do último dia, né? Nós temos um texto mais claro? Temos, né? Que é o texto de Daniel, capítulo 12, o versículo de número 2. É o texto mais claro
que nós temos aí desse evento escatológico, né? Que diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, aí é o único texto do Antigo Testamento que traz uma clareza de que esse momento um dia vai existir, né? Então, Daniel, o profeta, ele foi muito claro em relação a esse dia. Chegará um momento em que todos irão realmente experimentar a ressurreição, só que para alguns não será um motivo de alegria, né? Alguns serão aí condenados, né? E sofrerão a pena do fogo eterno. Para outros será alegria. No Novo Testamento, essa doutrina aí é mais detalhada, é mais clara, é mais objetiva, né? E também ela é mais falada, mais comentada aí pelos apóstolos, né? Ela foi bem colocada aí por Jesus, João 5,29. Jesus vai falar dessa ressurreição dizendo: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, Jesus foi claro em afirmar que essa doutrina realmente ela existe, é um fato e um dia ela vai acontecer. Há outros textos que Jesus se refere ao mesmo episódio da ressurreição, porém, focando aí os cristãos, a ressurreição dos cristãos. João 6,44. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, essa ressurreição aí que Jesus está falando, é a ressurreição para os que estão em Cristo Jesus, né? Uma observação importante: a ressurreição acontecerá em momentos diferentes da história da humanidade, né? Então, quando Jesus voltar, por exemplo, ele para buscar a sua igreja, quem vai ser ressuscitado, né? Um povo vai ser ressuscitado, todo mundo não será ressuscitado, né? Então, quem serão ressuscitados? Todos os salvos, desde os dias de Adão até aquele dia do arrebatamento, né? Em outro momento acontecerá mais uma ressurreição, que será no fim do governo do anticristo. Então, depois do arrebatamento, vem o governo do anticristo. Nesse governo do anticristo haverá uma perseguição contra aqueles que negarão o seu governo, a marca da besta, etc., né? E aí, muitos deles vão ser assassinados aí pela besta. Então, quando Jesus voltar, no final do governo do anticristo, então ele vai fazer uma outra ressurreição, vai acontecer uma outra ressurreição, né? De quem? Daqueles que morreram no período do governo do anticristo, porque não aceitaram essa marca, né? Então Jesus vai ressuscitar essas pessoas. Isso está escrito em Apocalipse, né? Capítulo de número 20, versículo 4 e 5. Então nota-se que as ressurreições registradas até o momento são apenas de salvos em Cristo Jesus. Os demais, aqueles que morreram sem salvação, ressuscitarão no dia do juízo final, que acontecerá depois do milênio. E junto com os ímpios ressuscitarão também os que viveram no período do milênio, né? Outra coisa importante aí. Aqui nós temos um gráfico desses momentos, né, de ressurreição. Esse gráfico mostra o quê? Que na vinda de Jesus, ele vai ressuscitar os salvos desde Adão. No final do governo do anticristo, né, ele vai ressuscitar os que morreram porque não aceitaram aí o sinal da besta, né? Aí em seguida vem o milênio, depois o diabo é solto, né? As nações são desenganadas, né? Então vem o juízo final. E nesse juízo final, antes de acontecer o juízo final, vai acontecer uma outra ressurreição. Que ressurreição é essa?
a ressurreição dos ímpios, né? Agora vai ressuscitar todo mundo. Todos os ímpios que morreram desde Adão até aquele dia do juízo, ressuscitarão também aqueles que morreram no período do milênio, mas morreram em Cristo, e vão ressuscitar também aqueles que viveram depois do milênio, mas que morreram em Cristo, também vão ressuscitar. Então, aí esse gráfico é apenas uma demonstração dessa doutrina aí, que é a doutrina da ressurreição. Então, a doutrina da ressurreição, ela está estreitamente ligada à doutrina do juízo, foi o que a gente conseguiu perceber. E essa doutrina aí, que o escritor aos Hebreus ela escreveu, ele, por incrível que pareça, né, para algumas pessoas atualmente, a doutrina do juízo é algo assim bem profundo, né? Mas o escritor aos Hebreus vai chamar essa doutrina de doutrina rudimentar, ou seja, uma doutrina básica, uma doutrina para principiante, para iniciante, né? É uma coisa até interessante a gente enfatizar isso. Tá? Essa doutrina ela tem origem no Antigo Testamento também, né? E continua de uma forma mais clara no Novo Testamento. Então, o juízo final ele não corresponde somente ao dia do julgamento da humanidade, mas é uma referência ao fim de todas as coisas, da terra e de todo o universo. Esses textos aí, em seguida, justamente estão relacionados a esse contexto aí, que o juízo final não é apenas um julgamento, é a destruição de tudo, né? Antes de acontecer esse julgamento, todo o universo é desfeito, segundo o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, todo o universo é desfeito, o próprio planeta Terra é destruído, por isso que no capítulo 20 de Apocalipse, diz que fugiu da presença do Senhor aí os céus e a terra, né? Não existe mais nada, né? Só o povo para ser julgado, né? Então o salmista ele escreveu sobre esse dia, dizendo assim: perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Né? Então, Salmo 98, o versículo 9, fala desse dia de julgamento. Né? Outro salmo, que é o Salmo 7, versículo 8, diz: o Senhor julgará os povos. Um outro salmo, que é o Salmo 96, versículo 13, também diz ou fala desse tipo de julgamento ou do juízo final, né, que diz: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade, né? Também uma referência ao juízo final. Mateus 12, 36, Jesus ele também falou desse dia aí, dizendo assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, é um texto até forte, né? Mateus 7, 22, Jesus também fala desse dia da seguinte forma: muitos me dirão naquele dia, que é o dia do juízo final, né? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, esse texto aí é um texto que está relacionado a um grupo de cristãos que serão condenados por conta de suas iniquidades, mesmo que em um período da vida deles ou do ministério deles foram usados por Deus, mas caíram, não se levantaram, se corromperam, vão morrer e vão ressuscitar no dia do juízo final e serão julgados, né? Outro texto é o texto de Lucas 11:32, onde Jesus também faz uma referência sobre esse dia, dizendo: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração. Então vimos aí que a doutrina do juízo final ela é muito clara, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e é uma doutrina básica, né? Rudimentar. Então os apóstolos eles também escreveram e ensinaram em suas cartas
sobre esse grande e terrível dia, né? Que é o dia do julgamento aí da humanidade, cujo cada um vai receber o seu juízo. Todos serão pesados na balança do Senhor, conforme as suas obras registradas nos livros, né? Nós temos aí alguns textos. Esses textos aí são, na realidade, uma referência a esse dito dia. Então, nesse dia aí vai ser julgado quem? Né? Os ímpios, principalmente. E, segundo o que nós compreendemos, eles não serão julgados simplesmente por ser julgados, né? Vai ser apresentado ali algumas coisas, né, que estão registradas no memorial de Deus, onde eles serão julgados por essas práticas, esses comportamentos, as obras que eles fizeram, mas que nunca se arrependeram, né? E eles serão punidos aí, segundo, eles vão receber uma punição, segundo aí essas obras deles, né? Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, essas pessoas do juízo final, eles vão ter um tipo de sofrimento aí, de acordo com o tipo de obras que eles praticaram, né? Então, Atos capítulo 17, versículo 31, diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Isso é muito importante. O texto está falando aí justamente desse dia terrível, né, que é o dia do juízo final. E um dos textos mais impactantes que nós temos sobre esse dia é o Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que diz: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, vimos aí que essa doutrina é uma doutrina bem enfatizada no Novo Testamento. Ela não foi somente falada no Antigo, foi falada principalmente por Jesus, também foi falada pelos apóstolos, foi registrada, e esse dia, com certeza, um dia chegará. Aqui a gente encerra, né? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.